Hoje vamos conhecer quem são os homens mais poderosos do Brasil. Bilionários são notícias de primeira página, sendo que os 5 mais ricos detêm juntos a riqueza equivalente a 100 milhões de brasileiros, com uma fortuna somada de mais de 270 bilhões de reais. Confira agora quem são os donos da moeda no Brasil. Eduardo Saverin. Nascido em São Paulo, Eduardo foi um dos cofundadores do Facebook. Sua saída polêmica do grupo foi retratada no filme A Rede Social em 2010. Atualmente mora em Singapura, sendo o homem mais rico daquele país. Com 35 anos, é um dos bilionários mais jovens do Brasil, com uma fortuna acumulada de 25 bilhões de reais. Beto Sicupira. Com 69 anos, o administrador de empresas carioca é o 4º homem mais rico do Brasil. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também estudou economia em Harvard. É um dos sócios da 3G Capital, de onde vem sua fortuna de 39,9 bilhões de reais. Marcel Herman Telles. Com 67 anos, também sócio e fundador da 3G Capital, o carioca formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro foi presidente da Brahma por mais de 10 anos e esteve nas ações que originariam a criação da Ambev. Fortuna acumulada, 47 bilhões de reais. Joseph Safra. Dono do Banco Safra, o maior banco em ativos e patrimônio líquido do Brasil. Nascido no Líbano e naturalizado brasileiro, José é o banqueiro mais rico do mundo, segundo a revista Forbes. Possui diversas empresas nos Estados Unidos, América Latina, Europa, Ásia e Oriente Médio. É dono do edifício Jerkin, um dos marcos de Londres, no Reino Unido. Sua fortuna ultrapassa a marca dos 65 bilhões de reais. Jorge Paulo Lemann. Filho de pais suíços e formado em economia pela Universidade de Harvard, o carioca, juntamente com outros 2 bilionários brasileiros, criaram a 3G Capital, empresa que controla marcas como Burger King, Budweiser e também a famosa marca de condimentos Heinz. Jorge é o homem mais rico do Brasil e está na posição número 29 no ranking mundial. Sua fortuna estimada é de 93,3 bilhões de reais. Tem também os bilionários catarinenses. Tem o Luciano Hang, com 2 bilhões e 400, o dono da Hering, e também o dono da supermercado Giazi e da drogaria catarinense, são os bilionários catarinenses. O Grupo Votorantim pertence à família Hermílio de Moraes, uma das mais tradicionais dinastias do Brasil. Entre os herdeiros está Marcos Hermílio de Moraes. Eles têm negócios em várias áreas, metal, cimento, siderurgia. E o grupo é hoje o 5º maior conglomerado diversificado da América Latina. Não vai ter a cara de pau de me dizer que está em crise, né? Não, claro que tá. Todo mundo tá, todo mundo mega em tá. crise. Não, todo mundo tá. Sem brincadeira, desculpa, mas eu tô falando do imaginário popular, vamos dizer assim. A gente acha que realmente vocês têm uma vida que não tem que se preocupar com nada nunca, porque faz alguma diferença ter 2 bilhões ou 10 bilhões? Qual é a diferença? Primeiro que eu não tenho isso. Você não vai negar que você pertence a uma das famílias mais ricas desse país. Não, eu não estou negando isso, mas não significa que isso faz com que a gente não se preocupe com as coisas. O que o cara tem que ter para ser rico para você? Eu não sei te responder isso, mas eu sei que a pessoa que tem uma alma rica, ela é rica. Emocionante de um menino pobre que saiu com 8 anos de idade de Porto Alegre. Você nasceu em Porto Alegre? Eu sou gaúcho, assim em Esteio. Em Esteio, pertinho de Porto Alegre. E venceu. Hoje, só para vocês terem um parâmetro, nós vamos falar ainda bastante com o Eloy, mas para que vocês tenham uma noção do tempo. Qual é a idade hoje do Eloy? 63 para 64. 63 anos. Mas não comecei ainda. Tamanho do seu grupo hoje? O grupo hoje é um grupo de 8 empresas. Quantos funcionários? Nós temos 2.600 funcionários. Faturamento do ano passado? Nós conseguimos prestar serviços a 5 milhões de passageiros ano. E o faturamento do ano passado foi de 4 bi. 4 bilhões. Olha a trajetória daquele menino pobre que saiu sem nada, nada, porque eu conheço bem a sua história, você não tinha dinheiro para nada, nem para comer. Só na carona. Só na carona. Ia na carona, comia no albergue, porque o albergue oferecia uma sopa, alguma coisa na hora do jantar. E durante o dia era aquilo que alguém pudesse oferecer para você.
hoje comanda um grupo que faturou ano passado 4 bi, se eu conheço bem a sua velocidade de crescimento, você vai para 4,5 bi provavelmente, ou mais este ano. E é um dos empresários mais respeitados do Brasil, da América Latina e uma referência internacional. Lírio Parisotto, 61 anos, tem uma fortuna estimada em 1,1 bilhão e ele é considerado o maior investidor individual no mercado acionário brasileiro. É dono da Videolar, antiga fabricante de DVDs e Blu-ray, que virou uma petroquímica, e ele tem participação em grandes empresas como Uzi Minas e Banco do Brasil. Penúltimo da lista, Miguel Kriegsner, 66 anos, tem fortuna estimada em 1,6 bilhão e ele fundou o Boticário em 1977, 2 anos após se formar em farmácia e bioquímica no Paraná. Esse é Alexandre Grendene, 66 anos, tem um patrimônio estimado em 1,6 bilhão e, segundo a Forbes, ele aparece na lista como um dos mais ricos do mundo. Ele fundou com o irmão gêmeo Pedro a maior fábrica de calçados do Brasil, que produz marcas como Melissa e Raider. Esse aí é o banqueiro André Esteves, 47 anos, é sócio do Banco de Investimentos BTG Pactual, responsável por 50 bilhões de ativos, bilhões de dólares. A fortuna pessoal dele é estimada em 1,6 bilhão de dólares. E Esteves foi preso no final de 2015 em investigação da Operação Lava Jato e perdeu a presidência do banco. Cerca de um mês depois, passou a cumprir prisão domiciliar. Esse aí é o empresário Júlio Bozano, de 80 anos, tem um patrimônio avaliado em 1,6 bilhão de dólares e ele vendeu seu banco Bozano e Simonsen para o Santander e depois criou a Bozano Investimentos. Carlos Sanches, 54 anos, é o principal acionista da EMS, fabricante de medicamentos genéricos. Sua fortuna é estimada em 1,7 bilhões, segundo a lista da revista Forbes. Aloísio de Andrade Faria, 95 anos, com patrimônio estimado em 1,9 bilhão, herdeiro do antigo Banco Real, que foi vendido ao holandês ABN AMRO. Ele fundou o grupo Alfa, dono do Banco Alfa, da CIC e dos hotéis Transamérica. Esse aí é Edson de Godoy Bueno, 72 anos, tem um patrimônio estimado em 1,9 bilhão de dólares, e ele fundou a Amil em 1978 e vendeu a empresa para a gigante norte-americana United Health em 2012. Continua sendo presidente da Amil e tem participação na DASA e na Total Care. Essa é Regina de Camargo Pires Oliveira Dias, 62 anos, tem a fortuna estimada em 1,9 bilhão de dólares e ela é herdeira do grupo Camargo Correia, ao lado de suas irmãs Rosana Camargo de Arruda Botelho e Renata de Camargo Nascimento. Essa é a irmã Renata de Camargo Nascimento, 65 anos, fortuna estimada em 1,9 bilhão de dólares e também é herdeira do grupo Camargo Correia, ao lado das suas irmãs Rosana Camargo de Arruda Botelho e Regina de Camargo Pires Oliveira Dias. A outra irmã, Rosana Camargo de Arruda Botelho, 66 anos, fortuna também estimada em 1,9 bilhões de dólares, também herdeira do grupo Camargo Correia, ao lado de suas irmãs Renata de Camargo Nascimento e Regina de Camargo Pires Oliveira Dias. Esse é o empresário Francisco Ivens de Sá Dias Branco, 81 anos, fortuna estimada em 2,1 bilhões de dólares. Ele é o acionista controlador da M. Dias Branco, empresa fundada por seu pai Manuel como uma padaria. Hoje é um conglomerado com 13 fábricas. José Luiz Cutrale, 69 anos, herdou do pai e comanda hoje uma das maiores exportadoras mundiais de suco de laranja, a Cutrale, com patrimônio de 2,5 bilhões. Ele é também um dos maiores bilionários do mundo, segundo a Forbes. Esse aí é Walter Faria, 60 anos, é dono da cervejaria Petrópolis, que fabrica marcas como Itaipava e Cristal, com patrimônio de 2,6 bilhões de dólares.
Esse é o cineasta Walter Moreira Salles Jr., 59 anos, tem um patrimônio estimado em 2,8 bilhões de dólares. Ele aparece empatado no ranking com os irmãos Fernando Roberto, Pedro e João. Os 4 irmãos são herdeiros de 2 dos negócios mais valiosos do país, o Unibanco, que se juntou com o Itaú, e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, que produz nióbio de ferro. Esse é o irmão Pedro Moreira Salles, 56 anos, patrimônio de 2,8 bilhões de dólares, que assim como os irmãos Fernando Roberto, João e Walter, são herdeiros do Unibanco, que se juntou ao Itaú, e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM. E esse é o terceiro irmão, documentarista João Moreira Salles, 54 anos, que tem um patrimônio estimado em 2,8 bilhões de dólares também, junto com os irmãos Fernando Roberto, Pedro e Walter. Os 4 irmãos são herdeiros dos 2 negócios mais valiosos do país, o Unibanco, se juntou ao Itaú, e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM. O empresário Abílio Diniz, 79 anos, da família fundadora do Grupo Pão de Açúcar. Ele tem uma fortuna avaliada em 3,4 bilhões e, após deixar o comando do GPA, Grupo Pão de Açúcar, tornou-se presidente do Conselho de Administração da empresa de alimentos BR Foods e é acionista do Carrefour do Brasil. José Irineu Marinho, ou melhor, Roberto Irineu Marinho, 68 anos, o filho mais velho do fundador da Rede Globo, Roberto Marinho, tem fortuna estimada em 4,3 bilhões de dólares e ele empata com os irmãos João Roberto Marinho e José Roberto Marinho. José Roberto Marinho, 60 anos, esse é o outro irmão dos 3 filhos do fundador da Rede Globo, Roberto Marinho, também com fortuna de 4,3 bilhões de dólares. Esse é o João Roberto Marinho, com 62 anos, um dos 3 filhos do fundador da Rede Globo, Roberto Marinho, tem fortuna estimada em 4,3 bilhões de dólares e também está empatado com os irmãos José Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho. Agora os 5 mais ricos do Brasil. O 5º lugar é Eduardo Saverin, de 33 anos. Ele é o cofundador do Facebook e tem patrimônio de 6,2 bilhões de dólares. Em 4º lugar, Carlos Alberto Sicupira, 68 anos, com fortuna estimada em 11,3 bilhões de dólares. Ele é sócio de Jorge Paulo Lemann e de Marcel Herman Telles na empresa de investimentos 3G Capital, dono de marcas como Budweiser, Burger King e Heinz. No Brasil, Sicupira é sócio da Ambev e das lojas americanas. Em 3º lugar, Marcel Herman Telles, 66 anos, com patrimônio avaliado em 13 bilhões de dólares. Ele é sócio de Jorge Paulo Lemann e de Beto Sicupira, na empresa de investimentos 3G Capital, dono de marcas como Budweiser, Burger King e Heinz. No Brasil, Telles é sócio da Ambev. Esse é o libanês naturalizado brasileiro Joseph Safra, 77 anos. Fortuna estimada em 17,2 bilhões. Ele é o último irmão vivo do trio que fundou o Banco Safra. Então, em 2º lugar, Joseph Safra. E agora, em 1º lugar, o empresário Jorge Paulo Lemann, 76 anos, com uma fortuna atual estimada em 27,8 bilhões de dólares. Ele é dono de marcas como Budweiser, Burger King e Heinz. No Brasil é sócio da Ambev. Então essa foi a lista dos mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes, no ano de 2016.